Pode assentar-se. Abra comigo na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 13. Segunda carta do apóstolo Pedro, 3, de 1 a 13. O apóstolo Pedro, tanto na segunda quanto na primeira carta que ele escreve, ele tem uma preocupação pastoral muito grande. Pedro se apresenta como presbítero. Ele mesmo diz: eu presbítero com vocês. E nesta ação de presbítero, a concepção da Bíblia é de superintendência, é de pastoreio, é de cuidado com o rebanho do Senhor. E você vê no coração do apóstolo Pedro uma alta preocupação pastoral, uma preocupação de para onde o rebanho está indo, com o que é que o rebanho está se ocupando, o que tem ocupado a cabeça, o pensamento das ovelhas. E então, nesse coração pastoral, ele apresenta vários ensinos à igreja. São cartas pastorais, cartas doutrinárias, e aqui Pedro está preocupado com uma realidade que ele tem observado no meio da igreja. A preocupação de Pedro é de como discursos externos à igreja estão reverberando dentro da igreja. Como concepções externas estão influenciando os crentes, e os crentes estão reproduzindo, os crentes estão repetindo discursos de fora, discursos do mundo, discursos do judaísmo, discursos dos pagãos, dos não cristãos em geral. E aqui você percebe nesse capítulo essa preocupação pastoral de Pedro. Ele já começa aqui no capítulo 3 dizendo assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. É a segunda. Ou seja, você percebe nessa lembrança que Pedro faz aqui no meio da segunda carta, né, dizendo: olha, já é a segunda carta que eu escrevo a vocês. Ou seja, tem essa preocupação pastoral, doutrinária, instrutiva do mestre com os alunos. E aqui especificamente ele vai para um tema que é extremamente importante para os cristãos daqueles dias, também um tema extremamente importante para os cristãos dos nossos dias. Ele fala em ambas, o assunto está nas duas cartas. Procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da vinda, ou da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, a palavra que fez existir a partir da água, pela mesma palavra criadora, ele está dizendo, essa mesma palavra agora, olha só, agora um contexto diferente, tá? O mundo
veio a perecer, o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não, leia comigo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nossa proposta nessa noite é conversar sobre a agenda global e a agenda do reino de Deus. Há duas agendas em andamento, há duas agendas sendo feitas, e você tem, para um lado, por um lado, a agenda aqui global, você tem aqui do outro lado um Deus que estabeleceu uma agenda desde o princípio. Pedro aqui está dizendo que escreve com um propósito claro de despertar, ele diz aqui, com lembranças, a vossa mente esclarecida. Ou seja, Pedro não está escrevendo para quem não sabe, Pedro está escrevendo para quem sabe. Ele diz: eu estou escrevendo para lembrar a mente esclarecida de vocês. Eu estou escrevendo para que vocês recordem alguns conceitos. Nós erramos pelo desconhecimento, mas erramos bastante também pelo esquecimento e pela distração. Algumas vezes sabemos o que tem que fazer, mas você não faz por quê? Estava distraído, esqueceu de fazer. Você pode ter deixado uma luz lá da sua casa tudo aceso, deixou a TV ligada, deixou algo lá, uma torneira aberta. De vez em quando eu vejo alguém saindo correndo do meio do culto, aí a gente depois conversa, e já ouvi assim o sujeito dizer: esqueci a torneira da pia aberta, e o piso da casa dele é laminado, e o vizinho ligou para ele dizendo: ó, a água já está na escada do prédio, ou seja, o laminado já era. Você sabe que tem que desligar a torneira, não sabe? Mas esqueceu. Ou distração, você não percebeu, deixou ligado. Uma distração. Aqui Pedro está escrevendo por causa do esquecimento, por causa da distração. Tem aqueles que não sabem, mas preste atenção, é bem importante que ele está escrevendo para que os crentes não se esqueçam. Ele está escrevendo para que os cristãos não fiquem distraídos, desatentos.
àquilo que está acontecendo à sua volta. Do que eles não podem se esquecer? Do que eles já estão instruídos, mas não podem esquecer, não podem se distrair. Aqui tem 3 pilares importantes que Pedro apresenta. Ele diz: vocês não podem se esquecer, eu quero que vocês se recordem continuamente, se recordem continuamente, todos os dias, das palavras que foram anteriormente ensinadas pelos profetas. Palavras dos santos profetas. Olha só, não é só profetas, são palavras dos santos profetas. Aqui Pedro está dizendo, a palavra santo não quer dizer perfeitos. A palavra santo aqui quer dizer separados, pessoas que Deus separou especificamente para essa tarefa. Revelar verdades de Deus, revelar verdades sobre Deus, revelar conceitos teológicos, doutrinários acerca do Senhor, acerca da lei do Senhor. Pedro está dizendo, vocês já leram no Velho Testamento, há verdades que já estão em Isaías, verdades que estão em Jeremias, verdades que estão em Daniel, em Oséias, Joel, Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias, verdades que já foram reveladas por Elias, por Eliseu, verdades que já foram reveladas por Davi, que algumas vezes é apresentado como profeta, porque algumas coisas que ele fala são a salmos messiânicos. Moisés é apresentado como aquele que fala em nome de Deus. Ou seja, há verdades que estão reveladas claramente no Velho Testamento. E Pedro está dizendo aqui, vocês têm que recordar, não se esqueçam das coisas que estão lá ensinadas no Velho Testamento. Palavras já ensinadas pelos santos profetas. Segundo, Pedro fala aqui, o mandamento do Senhor. Recordem as palavras que foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador. Quem é o Senhor e Salvador? Jesus. Então lembra dos evangelhos, lembra do que está ensinado nos evangelhos, lembra das palavras de Jesus registradas por Mateus, por Lucas, por Marcos, por João. Lembre dos ensinos de Jesus anotados, registrados, falados por Ele, repassados através das narrações dos evangelhos. São os ensinos, são os mandamentos, são as ordens recebidas do Senhor Jesus. Então, recordem o que os apóstolos, os santos profetas ensinaram. Recordem o que Jesus ensinou. Terceiro, seus apóstolos. Lembra do que está lá na carta aos Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. Lembra do que está em Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Lembra da primeira carta de Pedro, da segunda ele está escrevendo aqui. Lembra de 1º, 2º, 3º João. Lembra, ou seja, o que Pedro está dizendo aqui. Lembre-se das verdades escriturísticas. Gênesis a Malaquias, Evangelhos, lembrem-se das cartas. Ele divide todo o ensino bíblico em palavras dos santos profetas, mandamentos de Jesus, ensinos dos apóstolos. As doutrinas, os ensinos passados pelos apóstolos, ou seja, lembra do que ele, Pedro, está ensinando, lembra do que Paulo ensinou, lembra do que Tiago ensinou, lembra do que João ensina nas suas epístolas, o que foi ensinado pelos apóstolos. Lembra da verdade das Escrituras, você não pode esquecer. E aí, nós temos que sempre ler. Por quê? Porque na maioria das vezes que pecamos, não pecamos porque não sabíamos, não é? Eu não sabia que era errado roubar. Você sabia ou não sabia? Tem alguém que não sabe que não pode roubar, gente? Não sabia que não podia mentir. Tem alguém que não sabe que não pode mentir? Pensei que podia. Adulterei porque eu não sabia. Pensei que não era pecado, eu podia ir para a cama com quem quisesse. Não sabia?
Se você conversa com uma prostituta na esquina, ela vai dizer que sabe o que está fazendo errado. A maioria delas vai dizer, eu sei que está errado. Algumas até vão dizer, eu acho que é uma profissão como qualquer outra, e aí faz uma construção mental para tentar dizer que está certo. Mas no fundo, não sabe que está errado. Não é? Ou seja, lembrar o que é certo. Lembrar de fazer o que é certo. Lembrar de fechar a torneira, porque senão será trágico. Não é que não sabe, você sabe, está aí, revelado, ensinado, conceito dado. Últimos dias aqui ele fala de problemas que nós viveríamos. O problema vamos aqui resumir em 3 problemas. Primeiro é o desprezo pelo ensino de Deus. Pedro vai dizer aqui, olha, qual é o problema então? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, à medida que o tempo do fim se aproxima, Pedro aqui diz, olhe, fique atento como um sinal dos últimos dias, que é, primeiro, escarnecedores com os seus escárnios. Ou seja, o desprezo. É que as pessoas olharão para aquilo que os santos profetas disseram e vão desprezar. É que as pessoas olharão para o mandamento de Jesus e dirão que não é mandamento. Olharão para os ensinos dos apóstolos e dirão assim, esquece isso é bobagem, isso é besteira, não acredita nisso não. São os escarnecedores com seus escárnios. São os questionadores com suas perguntas. São os ideólogos com suas ideologias. São os filósofos com suas filosofias. São os pesquisadores com suas teorias, que dirão, não acredite nessas coisas, acredite no que eu estou falando, acredite na minha pesquisa, acredite na minha teoria, acredite na minha tese, acredite na minha proposição, acredite na minha pesquisa, acredite na minha proposição científica, filosófica, religiosa, ideológica, seja lá do que for, e escarnecerão daquilo que Pedro pontuou. Ensinos dos apóstolos, ensinos, verdades, palavras dos profetas, mandamento de Jesus e ensino dos apóstolos. Eles escarnecerão. Segundo, não é só o escarnecimento, é o antagonismo a isso. Porque ele diz, os escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões. Aqui é um problema grave. O sujeito olha para as palavras do profeta, ele diz assim, eu não concordo com isso, eu não gosto disso. Ele olha para o mandamento de Jesus, ele diz, eu discordo de Jesus. Aí o que ele faz? Ele tem uma paixão, ele tem um desejo, e ele olha para o ensino dos apóstolos, ele olha para o mandamento de Jesus, ele olha para a palavra dos santos profetas, e as palavras, os ensinos, o mandamento, contradizem a paixão dele, o privam da paixão dele, da inclinação da carne dele. Aí qual é a opção das pessoas? Ele discorda do ensino de Jesus para ficar com a sua paixão, e ele faz o antagonismo à palavra de Deus, ele faz oposição ao ensino de Jesus. Por quê? Por causa de suas paixões. Na sua passionalidade, o ser humano não aceita o mandamento, não aceita a verdade bíblica. E o que Pedro está dizendo é que à medida que o tempo do fim se aproxima, mais e mais força será feita para anular o ensino antigo do Evangelho em nome das paixões mundanas. Qual é a razão para não aceitar? A paixão dos seres humanos. O ser humano gosta daquilo, então ele acha que é certo. Ele acha que é certo porque ele gosta. Ele acha que é o correto porque é a paixão dele. Eu estava conversando um tempo atrás com um pastor fazendo apologia da maconha. E ele estava dizendo assim, não, é legal, é terapêutico, é recreativo. Eu estava dizendo para ele, não existe uso recreativo de maconha, só existe um tipo de uso, dependência química, é vício, lesa o cérebro. Não, pastor, o que é isso? Isso é muito radical. Não existe uso recreativo de maconha, gente, vai danificar o cérebro. Não existe uso recreativo de cocaína, vai danificar a mente humana.
vai causar danos terríveis. Mas por quê? Ele se tornou pastor, antes era usuário, ele não conseguiu deixar, fingiu que deixou, virou pastor, e agora que ele é pastor, ele acha mais fácil defender a maconha do que parar de usar. Você entendeu como funcionam as paixões? E assim, em vários tipos de comportamentos sexuais, em vários tipos de vícios, em vários tipos de condutas morais, em vários tipos de lida com o dinheiro, a pessoa legitima o pecado dizendo que não é pecado, porque ele é apaixonado por dinheiro. A teologia da prosperidade é uma teologia da paixão humana pelo dinheiro. É um jeito de justificar ganhar dinheiro, e até desonestamente às vezes. Tem muito líder religioso ganhando dinheiro sujo, mas ele justifica com a teologia da prosperidade. Ou seja, ele tem paixão por coisas, e aí ele adequa a teologia à paixão. E a Bíblia aqui está, Pedro está dizendo que nós temos que abrir mão das nossas paixões para alinhar nossa vida às palavras dos santos profetas, ao mandamento do Senhor e Salvador, aos ensinos dos apóstolos. E aí vem o problema então do esquecimento da verdade, que tira do trilho. O ser humano passa a andar de forma errada, e é um risco que Pedro está dizendo que diante da onda mundana, diante da onda da população global, que caminha nessa direção, alguns cristãos podem ser arrastados com o mundo, esquecendo que é errado andar naquela direção. O mundo não sabe, o cristão sabe. O mundo caminha naquela direção. A agenda global é aquela, mas eu sou cristão, eu não posso seguir a agenda global, eu tenho que seguir a agenda do reino de Deus. Então, quando Pedro vai falar destas coisas, ele vai apresentar qual é a agenda de Deus, qual é a agenda do reino. Hoje, quando nós olhamos em termos de agenda global, tem várias agendas. Se você entrar, por exemplo, no site da ONU, você verá a agenda 2030 da ONU. Tem umas coisas jóias, legais. Tem umas coisas que a gente olha e faz uma pergunta: o que quer dizer com isso? Onde vai parar com isso? E aí a onda, você tem agenda global da empresa tal, você tem agenda global do partido tal, você tem agenda global. Mas quando você examina as várias agendas, você percebe que há um espírito do século, parece que converge certos itens que estão na agenda da ONU, estão na agenda da OMS, estão na agenda do Banco Mundial, estão na agenda da grande empresa, estão na agenda dos metacapitalistas, estão na agenda do partido tal, estão na agenda do movimento tal, estão na agenda das ONGs tais. Tem alguns itens que estão nessas agendas de forma em geral. Por exemplo, uma das coisas que você vai encontrar, uma preocupação com o controle populacional. Essa é uma das agendas. Porque a grande preocupação é vida de qualidade no futuro no planeta. Então, tem os teóricos que dizem assim: tem gente demais no planeta, nós temos que diminuir a população. Como diminuir a população? Alguns, a proposição é, por exemplo, vamos fomentar homossexualismo e aborto. Por quê? Resolveu o problema da procriação, né? Legaliza aborto, põe aborto como problema de saúde pública, incentiva. Não gostou, não quer, não planejou, aborta. Quando você coloca 2 homens, 2 mulheres, 3 homens, 3 mulheres, 5 homens, 4, aí... E quando você coloca também na cabeça dos héteros que filho é problema, que criança é trauma, aí você tem o casal hétero que não quer filho, quer um chihuahua, não é? Quer lá o poodle, quer o shih tzu, mas criança, Deus me livre. E a ideia é, se você consegue transformar 2 em nenhum, ótimo, porque 2 em 1 já é declínio,
Lembra da China lá atrás? Só podia ter um filho, que era a ideia do controle populacional. E há ainda os expoentes desse tipo de concepção, aqueles que entendem que a população grande é uma ameaça ao planeta, e nós somos cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo, então tocam o terror, é gente demais, vai faltar água, faltará comida, se todo mundo tiver que comer carne, gasta-se 200 mil litros de água para que um boi chegue ao ponto de corte. Aí tem também o gás metano que o boi expele, que vai estourar a camada, e aí tem todo esse terror. Você olha para isso, e aquele documentário com uma música, você fica com medo. Mas quando você olha, 7 bilhões de pessoas, dá para reunir todas num estado do tamanho de São Paulo. Já pensou nisso? Se você juntar todas elas, você pega aqui São Paulo, uma beiradinha de Minas Gerais, você junta todo mundo. Mas a turma diz assim, olha o que sobra de planeta. A turma diz, não, está ameaçando o planeta. É um problema. Toca o terror. Isso é uma agenda global. É uma tendência, é uma mentalidade predominante, dominante. Aborto, uma agenda global. Cristãos, conservadores, toda hora estão aí, fazendo movimento, paralisação, brigando, briga por lei, não é? Mas é uma agenda global. Impor essa concepção do aborto. Uma das razões é controle populacional. Há outras razões mais por trás da ideologia. Agenda global, agenda do gênero. A agenda de gênero é global. A agenda de gênero está na pauta da ONU, está na pauta de bancos, está na pauta de lojas. De vez em quando você vê aí na internet a confusão, não é? A escola que coloca um banheiro que pode entrar quem se sente mulher e um outro banheiro que pode entrar quem se sente homem. Aliás, é até mais raro a gente ouvir mulheres que são lésbicas querendo entrar em banheiro de homem. É mais normal os homens querendo entrar no banheiro das mulheres. É um negócio meio esquisito. Mas está aí, a agenda global. Banheiro. Daqui a pouco nós teremos 63 tipos de banheiros nas escolas, nos estabelecimentos, nos shoppings, porque a turma diz que tem 63 tipos de gêneros diferentes de sexo. Isso é uma agenda global. Isso é uma agenda global. No Japão, esses dias um sujeito casou com um holograma. Aqui no Brasil, pela primeira vez, há uma jurisprudência de um homem que se sente mulher, e ele entrou na justiça contra o INSS, porque ele queria se aposentar na idade mínima para a mulher e não para o homem, porque é uma injustiça, ele não se sente homem, ele se sente mulher, e ele ganhou na justiça o direito de se aposentar como mulher. Aí agora resolveu, eu ganho 5 anos se eu me declarar mulher, olha só. Isso é uma agenda global. É uma tendência global, é uma mentalidade global. Isso está no empresariado, isso está na mídia, isso está no cinema. Hoje, raríssimo você assistir um filme moderno que não tem uma ideia de gênero lá, que não tenha uma inclusão social. A ideia global é como viver bem no futuro no planeta. Para viver bem, nós não podemos ter essas tensões de reprovação do comportamento do outro. Tem que ser uma humanidade tolerante com o comportamento do outro. Então, para de censurar o outro. Para de dizer que isso ou aquilo é errado. Para com esses absolutos. E tudo é relativo. A agenda do relativismo é global. A sua verdade é sua verdade, fica com ela para você e me deixa com a minha verdade. Isso é uma agenda global, relativismo, é uma agenda global. A igualdade de gênero, que por detrás de defesa de direitos da mulher, na verdade é uma agenda muito mais ampla. O empoderamento feminino é uma agenda muito maior do que essa agenda do direito da mulher de ganhar o mesmo salário que o homem,
ocupando uma função igual, que é um negócio meio esquisito, não é? Que na maioria das vezes a mulher ganha a mesma coisa do homem, porque se uma mulher realiza o mesmo trabalho que o homem, com a eficácia igual ao homem, e é mais barata, uma mão de obra mais barata, não se contrata homem, contrata mulher. Para que o cara vai pagar mais caro para o homem só porque é homem, só por ideologia? No mundo capitalista, eu não acredito nisso, mas é uma agenda global, empoderamento feminino. Tem casos ali, aqui, isolados, mas não é essa coisa toda. Mas está aí, agenda global. Nós temos uma agenda global de afunilar poder para um organismo que se sobressaia aos governos locais. Pela primeira vez na história, nós estamos vivendo um momento em que uma fala da OMS é mais poderosa que o Ministério da Saúde de um país, que os órgãos de vigilância sanitárias de um país. Há uma ascensão poderosa da ONU sobre agendas nacionais. Há cada vez mais uma crescente de uma agenda global que se impõe sobre as agendas locais. E eles dão palpite sobre tudo dos países hoje. A conduta sexual, como se aborda drogas, segurança daquele país, religião naquele país e assim por diante. Cada vez mais. Isso é uma agenda global. Nós como crentes, o que temos que fazer então? Aí tem alguns cristãos na internet tocando terror. Nós temos que preocupar com isso. O que fazer com isso? Você tem que sair matando comunista, porque comunismo é uma agenda global. Você tem que sair por aí tacando fogo nas empresas da agenda global, porque não, essa não é a postura do cristão. E nem ficar aterrorizado com essas coisas. Por quê? Você lembra de Apocalipse 13, que diz que no controle do anticristo, chegará um momento que nós não compraremos e nem venderemos, se não recebermos a marca do sistema. Ou seja, converge para isso. Caminha para esse controle global. Essa agenda global, cada vez mais, espremerá quem não concorda com ela. Hoje, ela ainda é uma fração pequena do globo, gente. Ela ainda é uma fração pequena. A Copa do Mundo está expondo, por exemplo, a tensão da agenda global em relação ao homossexualismo e o mundo islâmico. Você viu lá que o gerente lá da Copa fez uma afirmação pesada, dizendo que o homossexualismo é problema mental. Aí o povo criticaram, atacaram, mas ninguém censurou nada. Quem é que vai censurar um sheik, cheio da grana, do petróleo? Não vai. Mas com o tempo a pressão vira para cima do mundo islâmico. Mas lá eles entendem que é crime, alguns países matam e não aceitam esse tipo de prática, não aceitam drogas, eles também pegam um adicto, eles matam, eles espancam pessoas que são viciadas em álcool, eles não tratam, eles não cuidam. Você não verá uma casa de reabilitação islâmica, você verá uma casa de surra islâmica se você é alcoólico, não tem esse procedimento do cristianismo, porque é um outro contexto. A mesma coisa, você tem alguns pontos isolados do planeta, mas essa agenda global, ela cresce cada vez mais, ela alcança cada vez mais a consciência, o consciente coletivo, ela alcança cada vez mais a arte, o cinema, a cultura, a educação, a academia, ela está cada vez mais forte e predominante e crescente. Essa é a agenda global. Tem todas essas pautas. Tem pautas boas. Tem as pautas de justiça social. Tem as pautas de não ter fome no planeta. É terrível de fato que o planeta produz alimentos para 13 bilhões de pessoas e quase um terço passa fome. Ou seja, tem algo errado? Não tem? Joga-se muita coisa fora e pessoas passam fome. Tem todo um problema de justiça, de ordem, de organização, de preservação, de cuidado com o planeta. E aí tem todas essas agendas que são feitas e pensadas, que é a agenda global.
Mas, vamos lá, para caminharmos para nossa conclusão. Qual é a agenda do reino de Deus? Esse texto tem 3 agendas aqui importantíssimas. 3 dias que eu quero destacar para nós nesse texto. 3 dias memoráveis, 3 dias que estão marcados na agenda do reino do céu, e esses dias não falharão, esses dias chegarão certamente. Olha só, primeiro dia está no versículo 7. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, a palavra da criação, a palavra da ordem, a palavra da organização do planeta, aquela palavra que disse haja luz, aquela palavra que disse haja luzeiros, haja plantas, haja peixes, haja animais marinhos, terráqueos, voadores, haja animais selvagens, animais domésticos, aquela mesma palavra que disse haja homem, haja ser humano, aquela mesma palavra da criação, diz o texto no versículo 7, pela mesma palavra do Criador, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do... Então, o que tem no calendário divino, o que tem na agenda divina, o que tem que é diferente da agenda marcada para 2030, um mundo bonito, um mundo encantado, um mundo de justiça social, um mundo de igualdade de gênero, um mundo de liberdades, de condutas sexuais, um mundo de religião sincrética, unificada, uma religião aceitando a outra e todo mundo vivendo tudo como se tudo fosse igual. Qual é a agenda de Deus em contraste com a agenda dos homens? Tem muita gente com medo da agenda dos homens. A agenda dos homens não é a mais perigosa, a perigosa é a de Deus. Porque a agenda da ONU 2030 é um mundo maravilhoso. É um mundo de política harmonizada, é um mundo das fronteiras nacionais baixadas. É um mundo sem divisas religiosas, sem divisas políticas, sem divisas econômicas, sem divisas sexuais. É um mundo sem divisas de várias ordens. Mas qual é a agenda do reino dos céus? O que está marcado na agenda do céu? O dia do juízo. A agenda de Deus marcou um dia na história. Nós estamos aqui hoje, no nosso calendário, nós estamos aqui num dia do nosso calendário, dia 21 de novembro de 2022, eu não sei se é 22 de novembro, eu não sei se é 30 de novembro, eu não sei se é 2023, eu não sei se é 2030, mas Deus marcou no calendário dele, 2029, 2030, 2040, 21 de dezembro de 2040, 25 de dezembro de 2028, não sei, mas Deus marcou um dia no calendário dele e chamou aquele dia de dia do juízo, e esse dia chegará, e o relógio caminha na contagem regressiva para chegar aquele dia. Dia do juízo virá. O que acontecerá no dia do juízo, diz o texto aqui para nós? É dia do juízo final. E a terra, primeira verdade que ele aponta aqui, a terra de hoje está entesourada para fogo. Olha só, a terra está entesourada para fogo. Aí ele faz um contraste, um paralelo, aliás, do mundo antigo com o mundo de hoje. Ele diz, olha, o mundo antigo saiu da água. Por quê? Você lembra Gênesis no começo? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí a voz de Deus ecoa sobre ali o mar, sobre o abismo, sobre as águas e diz, haja porção seca. E aí a parte seca emergiu, separou porção seca, porção de água. Aí houve uma divisão de terra seca e de água. Mas até aquele primeiro momento só água. Então Pedro diz, a terra veio da água. E é até estranho, não é? Eu gostava muito quando eu tinha 17, 16 anos, eu gostava de escalar montanhas. E diversas vezes eu fui escalar montanhas
Ali eu morava no Nordeste na época, é uma região muito plana, mas tem algumas cadeias de montanhas. E o lugar onde eu morava, na caminhada de um dia e pouquinho, a gente chegava numa cadeia de montanhas e subia aquelas montanhas. Eu achava muito interessante, porque quando você subia aquelas montanhas, você achava vestígio de água no alto daquelas montanhas. Era bem interessante, aquilo tudo foi coberto de água em algum momento. Pedro diz, o mundo veio da água. E pela mesma palavra que disse, saia da água, esse mundo foi submetido a um dia de juízo. E naquele dia de juízo que foi anunciado a Noé, e durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 100 anos, 120 anos, Noé disse, esse mundo acabará, esse mundo está entesourado para a água, e a água virá, cobrirá o planeta. E ele fazia o seu, um irmão apelidou de dilúvio móvel, né? Ele construía a sua arca, e o povo ria dele, dizendo, esse cara é louco, construindo esse barco grande, não tem mar aqui, não tem nada aqui, o que é isso? Mas um dia, o juízo veio. O dia do juízo estava marcado. Noé não sabia se era 120, 110, 100 anos, mas estava marcado e veio. Então qual é o paralelo que Pedro faz? Assim como aquele mundo foi submetido ao juízo pela água, esse mundo no qual vivemos será submetido ao juízo pelo fogo. Ele estabelece esse paralelo. Lá a Noé avisava e ninguém acreditava. Hoje, vocês como crentes estão aqui, e vocês precisam ficar atentos na agenda de Deus. Tem um dia marcado, tem um dia de juízo. Pedro diz, os céus e a terra que agora existem, passarão com um estrepitoso estrondo. Versículo de número 10. Os céus passarão com um estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, a terra e as obras que nela existem, aí na nossa versão em português está, serão atingidas. Mas a palavra grega katakaios aqui é mais do que serão atingidas. Katakaio quer dizer serão queimados, serão consumidos. Ou seja, eu sei, a COP está lá no Egito, pensando na preservação do clima, joia, certo, tem que cuidar do planeta. Mas Pedro disse, se a agenda da ONU é o planeta em 2030, na agenda de Deus, tem um dia do juízo, e tudo isso aqui será destruído. Tudo isso aqui será queimado. Deus diz que todas essas coisas estão preparadas para a destruição. Versículo 11 diz, visto que todas essas coisas vão de ser assim, o quê? Desfeitas. Todas essas coisas serão desfeitas. Versículo 12, olha só o que ele diz aqui, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Ou seja, em algum momento da história, Deus passará essa terra, toda a vida que existe nesse planeta, pelo fogo. O juízo de Deus virá sobre tudo isso que temos aqui. O dia do juízo está marcado no calendário divino, e esse dia não falhará, esse dia virá. E os homens serão julgados, e os ímpios serão julgados e condenados, e os crentes serão julgados e salvos por Deus. O dia do juízo virá, irmãos. Os ímpios pagarão pelo que fizeram. Os homens podem absorver, os seres humanos por vezes são julgados pelo tribunal público aqui dos homens, e são absolvidos pelo tribunal dos homens. Tem o tribunal da consciência, e algumas vezes o tribunal da consciência nem acusa mais as pessoas, elas pecam, matam, roubam e não tem a menor culpa. O tribunal do consenso popular, algumas vezes as pessoas são absolvidas até pelo tribunal
da justiça comum, mas o tribunal do consenso popular recrimina, condena, chama de ladrão e chamará continuamente, não mudará, mesmo o tribunal da justiça tendo absolvido. Mas, queridos, pode ser que alguém seja absolvido pelo tribunal da própria consciência, pelo tribunal da justiça dos homens, pelo tribunal do consenso popular, porque algumas vezes ladrões são elevados à categoria de heróis pelo povo, pela humanidade. É comum você ver aí o sujeito saindo por aí pela rua com a camisa do Che Guevara, não é? O sujeito fez nada que presta. Se alguém conhece uma coisa boa que ele fez, me fala. Eu não conheço, já li, nunca vi. A revolução, não, matou um monte de gente, fez um monte de loucura, mas o sujeito virou herói. Deveria ser julgado e condenado por algum tribunal. Cometeu atrocidades, não é diferente de Hitler, não é diferente de Saddam Hussein, não é diferente de um monte de gente aí que a gente pode listar. Mas para alguns Hitler é herói, não é? Até hoje tem gente que fala, ai Hitler. Até hoje tem gente que desenha suástica no muro, porque ele adora, ele eleva um bandido, porque é o tribunal do consenso popular. Mas o ser humano jamais escapará do tribunal divino. O tribunal divino será armado no céu e cada homem prestará contas de si no dia do juízo. Segundo, além do dia do juízo, tem outro dia aqui marcado, interessante. Versículo de número 10. Ele diz, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão, o dia do Senhor, e aqui é o dia do Senhor Jesus virá, o dia do Senhor, Ele virá como um ladrão, o Senhor Jesus virá repentinamente, o Senhor Jesus virá quando menos se espera, e aqui é o velho paralelo, o próprio Jesus disse que nos dias de Noé, o povo casava, o povo se dava em casamento, ou seja, era a ideia assim, o povo casava, separava, casava de novo, fazia festa como tem hoje, não é? Hoje tem até festa do divórcio, o sujeito faz uma festa do casamento, aí ele resolve separar, aí ele convida o mesmo buffet, faz uma outra festa do divórcio, e aí ele comemora, e já vi festa da celebração do divórcio, que cada um já apresenta o novo parceiro, casavam-se, davam-se em casamentos, banalizam o casamento, banalizam a fé, banalizam o mandamento do Senhor, banalizam o ensino dos apóstolos, banalizam as palavras dos santos profetas, eles ridicularizam tudo isso, e comemoram, festejam, happy hour, festa na lancha lá no lago, festa no mar, e a festa das drogas, a festa da orgia, a festa da idolatria, a festa do materialismo, seja lá do que for, mas assim como aquele mundo lá não esperava, repentinamente o dilúvio começou, esse mundo não espera, repentinamente o Senhor Jesus descerá dos céus em grande poder e glória. O dia do Senhor está marcado, irmãos, o dia do Senhor virá. Há um dia marcado no calendário divino. Jesus disse, o Pai do céu, o Pai que está no céu sabe, o Senhor Deus marcou, não sei, 20 de novembro de 2023, 25 de dezembro de 2025, não sabemos, mas Deus marcou no calendário dele o dia, e esse dia está marcado, e há uma contagem regressiva, e Jesus voltará gloriosamente dos céus. Aquele que veio como cordeiro voltará como leão. Aquele que veio para morrer virá para destruir. Aquele que veio para salvar virá para consumar a salvação. Virá para ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram nele. Virá para glorificar, transformar aqueles que creram nele. Mas virá para condenar, para julgar aqueles que não creram nele. O dia do Senhor virá. Está marcado o dia da volta de Jesus. No calendário divino tem a volta do Senhor. Pedro vai nos dizer que esse é o dia de condenação de quem não creu, é o dia de salvação de quem creu. E ele diz no versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. A palavra retarda aqui quer dizer que ele não demora, que ele não atrasa, mas tem um outro sentido interessante, que ele não desperdiça o tempo, ou seja, a espera não é vã, ou seja, a espera não é, eu marquei e você não veio, a espera é, ele marcou e ele virá, ele descerá gloriosamente do céu.
Está marcado, irmãos, Cristo virá. Você entende isso? Tem um dia, igual um dia 21 de novembro de 2022, um dia como esse, Copa do Mundo, Natal, Réveillon, saio de férias, termina minhas férias, eu caso, nascimento do meu filho. Esse dia virá, o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Há um dia marcado, e Jesus descerá dos céus. Terceiro e último dia, para finalizarmos então, olha só, você tem o dia do juízo, versículo 7, o dia do Senhor, versículo 10, esse dia não será desperdiçado, não é esperança vã. Agora, versículo de número, nós lemos aqui, versículo de número 12 agora, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O dia de Deus é o dia eterno. O dia de Deus é o dia que começará e nunca mais terminará. O dia do juízo é um dia que tem começo, meio e fim. O dia da volta de Jesus é um dia que tem começo, meio e fim. Esse dia terminará, concluiu. Ele voltou gloriosamente do céu. Ele julgou os ímpios e os condenou. Ele destruiu céus e terra que agora existem. O céu, a terra, esse mundo, esse ar, essa natureza, tudo que você vê, esses prédios, essas casas, passarão pelo fogo do Senhor. Mas virá o dia de Deus. O dia de Deus é o outro dia depois desses dias do juízo e da volta de Jesus. É o dia depois desse dia, e aí começa o dia eterno. Nesse dia eterno, Pedro diz assim: os céus serão incendiados por causa desse dia de Deus, serão desfeitos, os elementos abrasados derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Olha só, é novo céu e a nova terra. Tem gente que acha assim: no céu nós ficaremos sentados numa nuvem, vestido de branco, tocando harpa a eternidade. Não, olha o que Pedro está dizendo: novo céu e nova terra. É terra, é mundo físico, é planeta, animais, natureza, plantas, sem pecado, sem morte, sem espinhos, sem veneno, sem vírus, sem bactéria, sem doença, sem morte, sem choro, sem dor, sem maldade, sem diabo, sem Satanás, sem ímpio, sem pecado, sem engano, sem mentira, sem homicídio, sem trapaça, sem materialismo, sem maldades. Um mundo puro, purificado, que passou pelo fogo e tudo de mal foi queimado, e a vida, assim como a primeira vida ressurgiu pela água, a nova vida ressurgirá pelo fogo de Deus, e Deus fará novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Olha só, não é a justiça da ONU, não é a justiça do Tribunal de Haia, é a justiça de Deus, estabelecida na terra. Não é o Bolsonaro presidindo o Brasil, não é o Lula presidindo o Brasil, não é o Biden, o Trump presidindo os Estados Unidos, não é o Putin presidindo a Rússia, é o Senhor Jesus assentado num trono presente, governando pessoalmente as nações. E nós, como parte das nações, o grande povo de Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação, reunido diante do Cordeiro, lavado no sangue do Cordeiro, novo céu e nova terra. O que fazer diante dessa promessa, dessa esperança então? Para concluir tudo, 3 atitudes. Primeira, vida santa. Ele diz: vocês deveriam ser, porque essas coisas serão desfeitas, versículo 11, vocês têm que ser como os que vivem em santo procedimento e piedade. Diante disso, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ser o mais santo que você conseguir ser. Fuja da mentira, fuja do egoísmo, fuja da fofoca, fuja da promiscuidade, fuja do homossexualismo, fuja do adultério, fuja da mentira, fuja da soberba, fuja da idolatria, fuja da feitiçaria, fuja de toda forma de pecado. E viva a vida santa diante de Deus, porque tudo isso aqui, com esse tipo de prática pecaminosa, será desfeito.
e os que estão apegados a essas práticas pecaminosas serão destruídos juntos. Segunda coisa que Pedro diz que temos que fazer: esperança viva, vida santa, esperança viva. Pedro diz: esperando a vinda do Senhor. Espera a vinda do Senhor. Não fica aflito, não fica preocupado, angustiado. Presidente, política. Sim, a gente se preocupa, vota, participa, discute, fala. Mas a nossa esperança, irmãos, não é governo, não é ONU. Nossa esperança não é OMS. Nossa esperança não é a COP 22, 27, 30, 50. A nossa esperança é o dia do calendário de Deus que está marcado. Jesus descerá do céu e nós veremos o Senhor pessoalmente, nós abraçaremos o Senhor, nós nos encontraremos, ouviremos a voz, veremos seu rosto e nos deleitaremos nele eternamente com ele. Essa é a esperança. Somos a noiva, esperamos o noivo, e um dia o noivo entrará e abraçará a noiva. Esperança, esperança viva. Terceiro e último: além de vida santa, esperança viva, trabalho árduo. Preste atenção. Jesus vai voltar, cruza o braço, vai queimar tudo mesmo. Não vou cuidar de nada, não vou, que se lasque o resto. Não. Pedro diz: esperando e apressando. Esperando é esperança, apressando é trabalho. Esperando seja mais diligente com a sua fé. Ore mais, pregue mais, trabalhe mais, contribua mais, sirva mais. Apressando fazendo o Evangelho chegar onde ainda não chegou, proclamando o Evangelho, ou seja, trabalhe e viva a vida, entendendo que há pressa. Jesus voltará, e eu estou com pressa que Ele volte, ansioso espero a sua volta. Viva com a expectativa da volta de Cristo, e trabalhe e viva o cristianismo, pratique os atos do cristianismo, como se Cristo voltasse no final dessa noite. Amém? Vamos ficar de pé? 3 atitudes para você: vida santa, esperança viva, trabalho árduo. Se a agenda de Deus é o dia do juízo, é o dia do Senhor, é o dia de Deus, o que você tem que fazer? Vida santa, esperança viva, trabalho árduo. Você sabe a agenda de Deus, não é uma novidade para você. Pedro disse: eu quero recordar você dessas coisas. E meu objetivo hoje é recordar você dessas verdades. Viva com elas bem acesas na tua alma. Pai, nós oramos em nome de Jesus, te dando graças porque o Senhor nos faz recordar essas verdades, porque o Senhor nos lembra todos esses conceitos vivos e santos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos faz recordá-las e nos ajude a reagir conforme a instrução do apóstolo do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.